E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos estar vendo aí como a gente fazer ataque de brute force em serviço FTP, né? A gente pode fazer em qualquer serviço, pessoal, em FTP, o SSH, né? POP3, seja o serviço que vocês quiserem, beleza? Hoje nós vamos estar vendo no FTP, beleza? Nas próximas aulas a gente pode fazer no SSH, né? Então vamos colocar a mão na massa aqui, beleza? Tô com as minhas duas máquinas aqui, Linux aqui, né? O Kali 2.0 e o meu CentOS aqui, certo? Essa aqui vai ser, o CentOS vai ser a máquina alvo, tá? E aqui vai ser a máquina de ataque. O Kali vai ser a máquina de ataque e o CentOS vai ser a nossa máquina alvo aí. Deixa eu só mostrar para vocês, eu tenho um serviço FTP rodando aqui. Deixa eu ver se ele está erguido aqui. Systemctl, status. Se não me engano é o Pro FTPD. Isso mesmo. Então nota que ele está run aqui, certo? Ele está ativo, beleza? Vou me conectar nele aqui, deixa eu pegar o meu IP aqui, só para vocês entenderem, certo? O meu IP aqui do meu CentOS é o 120, então vamos nos conectar nele ali, beleza? Então a gente dá um FTP, né? FTP o número do nosso IP lá, da nossa máquina alvo lá, né? 192.168.0.120, beleza? Ele me pediu aqui o usuário, né? Eu vou colocar o usuário aqui que eu tinha setado lá, certo? Me pediu a senha aqui é teste@123, tá? Beleza, me loguei, certo? Se eu der um ls aqui, estou logado aqui na minha máquina alvo, beleza? Posso subir arquivo aqui, né? Posso deletar, posso apagar, posso fazer o que eu quiser aqui, né, pessoal? Por exemplo, se eu quiser descer esse arquivo aqui para minha máquina, né? Se eu der um LLS aqui, ó, ele lista o diretório da minha máquina aqui, certo? Da minha máquina de ataque aqui, né? Essa aqui aqui é o diretório da minha máquina CentOS, né? Eu vou até entrar nele aqui para vocês verem que diretório é esse, né? cd/home, certo? Então esse aqui é esse diretório aqui, beleza? Diretório do usuário. Vou voltar lá para minha CD curso. Beleza. Então, olha só, por exemplo, se eu quiser pegar esse arquivo aqui, ou se eu quiser, por exemplo, pegar um arquivo desse aqui, né, por exemplo, esse teste aqui, ou subir esses arquivos para lá, eu posso, né? Posso usar o get para pegar e o nome do arquivo, né? Posso usar o put, por exemplo, para mim descer algum arquivo de lá para minha máquina, beleza? Isso não vem ao caso aqui, né, pessoal? Eu não vou ensinar aqui como tá usando o FTP, certo? Beleza, eu vou sair aqui. Então, beleza, né? Então, o usuário lá é teste@123, né? E o usuário, desculpa, a senha é teste@123 e o usuário, certo? Thomas. Beleza. Vamos criar um script, então, agora que faça brute force nesse serviço pra gente, né? Como que a gente vai estar fazendo isso aí? Então, aqui na nossa máquina de ataque, aqui a gente vai estar criando um script chamado brute FTP, certo? .py. Vamos criar o nosso arquivo aqui, né? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho a tela, depois a gente volta ela normal aqui de novo, tá? Para ficar melhor aí. Então vamos começar aqui codando o nosso script aqui, né? Então shebang usr bin env python. Beleza. Então vamos começar fazendo o quê? A gente vai ter que criar um arquivo, né? Um arquivo que é a nossa word list. Nós vamos estar fazendo aqui hoje o brute force, nós vamos estar criando a nossa lista de... Vamos supor que a gente já tem o nosso usuário, né? E a gente queira descobrir a senha, tá? A gente pode fazer os dois, tá? Isso indifere. Eu vou, para a aula não ficar muito grande, eu vou estar exemplificando aqui. Nós vamos estar fazendo brute force na senha, tá? Suponha que a gente já tem usuários em mãos e a gente vai fazer brute force na senha.
Beleza? Então vamos começar fazendo o que aqui? Vamos criar, por exemplo, uma variável aqui chamada user e vamos passar aqui o argumento, né? Que ele vai, esse user aqui vai ser o segundo argumento da gente. Então sysargv, né? Por que o segundo? Porque quando a gente passa lá via terminal, o primeiro argumento é o quê? O primeiro argumento lá vai ser o quê? Vai ser o primeiro não, né? O zero, porque começa 0, 1, 2, 3 e segue. Então o primeiro argumento seria 0, 1, 2, 3, não, na verdade seria 0, 1 e 2. Né? Então o primeiro argumento é o nome do arquivo, né? Quando a gente chama lá via terminal. Né? Então a gente chama o nome do arquivo, a gente vai passar o IP, então o nome do arquivo seria o primeiro argumento, o IP seria o segundo, o IP seria o primeiro, não, o arquivo seria o argumento 0, o IP seria o argumento 1 e o nosso usuário seria o argumento 2. Beleza? Vocês já vão entender isso aí. Beleza, então criamos aqui, vamos fazer o quê? Vamos abrir um word list. A gente nem criou a nossa word list, mas vamos dar um nome já para ela aqui, depois a gente cria ela lá. Beleza? Então, né? Open. E vamos abrir a nossa word list aqui. Vamos chamar ela aqui de, por exemplo, word.txt. Beleza? A gente vai criar já essa word list lá. E vamos abrir ela no modo leitura em byte, né, pessoal? E vamos chamar ela de, para facilitar aqui, usef, certo? Beleza, feito isso, a gente vai fazer o quê? For, parecido com o nosso script lá de scan lá, né? O nosso scan de port. Então, para cada linha em F, na verdade eu vou colocar linha aqui, tá? Para ficar melhor. Para cada linha em F, o que ele vai fazer? Readline, né? Para cada linha nas nossas linhas, a gente vai ter que ler as linhas aqui, né? Então F readlines, beleza? Opa. 2 pontos. O que a gente vai fazer? Vamos começar printando aqui para a gente ver em que porta ele vai estar testando, né? Então print, e aqui a gente pode passar, eu gosto de passar em aspas simples, testing, né? Na porta que a gente, na porta e usuário, né? Então testando com, vamos passar a nossa, porta não, desculpa pessoal, a porta, o usuário e a senha, né? Então aqui a gente passa format, certo? Aqui a gente pode passar o nosso user, né? Que a gente pegou ali em cima, que a gente já definiu, e a linha, né? Ou seja, a senha e o usuário. Beleza? Aqui tem mais um parente, né? Que senão vai dar erro aí. Beleza, então a gente só printou em que senha e que usuário a gente vai estar testando no determinado momento. Beleza, agora a gente faz o que? A gente cria o nosso socket, né? Então socket.socket, que vocês já estão cansados de ver aí, né? .af inet socket sock string. Beleza, criamos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai se conectar. Então s.connect, né? s.connect, e a gente vai passar aqui os argumentos, beleza? Então o primeiro argumento é o quê? É o argumento 1, né? Que é o nosso IP. Então sys, quando a gente for passar lá via linha de comando, então sysargv 1, beleza? E a porta que a gente quer. No caso aqui, o meu FTP está na porta padrão, né? Está na porta 21. A gente pode colocar a porta que você tiver, né? Então você pode fazer primeiro o port scan lá, escanear as portas e ver quais portas estão abertas, né? Para ver em qual porta você vai fazer o brute force, né? Para ver em qual porta está rodando a sua aplicação e e setar a sua porta aí, beleza? Feito isso, a gente vai fazer o que? A gente vai receber. Então s.receive, né? E a gente vai receber aqui 1024. Beleza? Então conectamos e recebemos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai enviar o usuário, né? Porque a gente enviou a requisição na porta 21, ele vai devolver para a gente, né? Pedindo o usuário e a senha, né?
pedindo, na verdade, primeiro o usuário e depois a senha, né? Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer um s.send, né? E enviar o usuário, né? A gente passa dessa forma aqui, ó. O user, né? A gente passa, esse é o parâmetro para o FTP, né? Então, a gente vai passar o user e vai concatenar ele com o quê? Com o nosso... Opa! A gente vai concatenar ele com o quê? Com o nosso usuário, né? Que está aqui, ó. Né, que a gente criou aqui. Então, ou seja, o usuário que a pessoa inserir lá via linha de comando vai ser o usuário que a gente vai estar passando aqui. Beleza? E a gente vai concatenar aqui com o quê? Com barra N, barra R, barra N. O que é esse barra R, barra N? É justamente o Enter, né? Que a gente insere o usuário, dá Enter, né? Para ele pedir a senha pra gente. Beleza? Certo? E a gente vai receber, né? Então, a gente inseriu o usuário. Vamos chamar esse retorno aqui, né, de resposta, por exemplo. Resposta. Certo? Só para vocês, na verdade, vamos chamar de resulta. Certo? De resultado. Então, o retorno para a gente é o que? Vai ser o s.receive. Beleza? E quanto que a gente vai receber? A gente vai receber 1024. Beleza? Você pode receber o tanto de bytes que vocês quiserem, pessoal. Recebemos isso, podemos printar aqui para vocês verem, né? O que está acontecendo lá. Então, podemos colocar aqui um print, né? E printar aqui, ó. Resulta, né? De resultado. Certo? Só para vocês entenderem. Beleza. Ele vai pedir para a gente a senha. Enviamos o usuário, ele vai pedir agora para a gente a senha. A gente faz o mesmo processo. S.send. Posso usar o send all aqui, né? Para ficar mais legal. Certo? Vamos fazer mais bonitinho aí. E aqui a gente passa o parâmetro PS, que é o que? É justamente a nossa senha, né? E o que vai ser a nossa PS aqui? Vai ser a nossa linha, né? Porque ele vai estar fazendo linha aqui, né? Ele vai estar pegando aqui. Então ele vai estar abrindo o arquivo e vai estar pegando cada linha aqui e vai estar testando. Beleza? E a gente vai concatenar também com o quê? Com barra N, barra R, barra N. Beleza? Por quê? Que é um Enter, né? A gente colocou o usuário, deu Enter, colocou a senha e deu Enter. E o que a gente vai pegar agora? A gente vai pegar o resultado, certo? Resulta vai receber s.receive. Vamos pegar mais 1024. Beleza? Para vocês verem como que é simples. Vamos printar isso aqui, ó. Opa. Result. Certo? Ficou estranho, né? Vamos chamar só de result aqui. Ficou estranho isso aqui. Result. Beleza? Só para vocês entenderem. E vamos printar, vamos testar ele aqui só para vocês verem. Certo? Então vamos chamar aqui Python, né? Brute FTP. Certo? Ele falou que o SYS não foi definido. Por quê, pessoal? Que a gente precisa passar, né? A gente precisa passar o quê? Olha só, eu passei aqui, aqui é o argumento 0, beleza? Eu preciso passar mais dois argumentos, que é o qual? É o meu IP, nesse caso aqui 192.168.0.120, e o meu usuário, né? Então seria aqui, primeiro argumento, né? O nosso arquivo, né? O nosso programinha é o primeiro argumento, segundo argumento que é o nosso IP, e o terceiro opa, na verdade eu confundi aqui, né? Aqui é o argumento 0, né, que é o nosso arquivo, o argumento do 1, né, o argumento 1 aqui que é o nosso IP, e o argumento 2, que é o nosso usuário, beleza? Certo? Ele falou que o SYS não foi definido, vamos ver lá o que eu escrevi de errado lá, né? Certo, SYS é argv. Ok. SYS. argv1 na porta. Tá certo. Deixa eu só encontrar o errozinho aqui, pessoal, que ele falou que o argumento não foi definido. User SYS. Ah, sim, pessoal. Viajei total aqui, tá? A gente precisa importar aqui, logicamente, né? A gente precisa importar o socket, né? Então,
import socket, né? A gente precisa do socket, a gente precisa do sys, né? Imagina quem está assistindo o vídeo do outro lado e fala, putz, que cara burro, tá vendo ali que precisa importar. Beleza? Então agora vai estar rolando aí. Vamos ver? Beleza, olha só, ele falou no source file. Beleza, a gente não definiu o nosso arquivo, né? Vamos criar aqui o nosso arquivo. A gente não tem nenhum arquivo aqui chamado Word, né? Que a gente colocou lá o Word TXT. Beleza, então vamos fazer vim Word.txt e vamos inserir aqui, por exemplo, 1, 2, 3, a nossa word list aqui, né? Vocês podem pegar o word list pronto aí, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, beleza? Admin, e vamos colocar a nossa senha certa aqui, ó, que é teste@123, certo? Vou colocar aqui ADM, Chewbacca, beleza? Anakin, e beleza. Temos a nossa word list aqui, pessoal. Vamos fazer o teste agora, certo? Beleza, ele falou que o objeto requerido não é o string. Beleza, então vamos fazer com Python 2 aqui. Certo? Ele falou result is not definido. Por quê? Porque a gente... Opa, entrei no arquivo errado aqui. Vim brute force. Certo? A gente deixou o result aqui. Cadê aqui, ó? Certo? Vamos ver se tem mais algum erro. Certo? Olha só, pessoal. O que ele fez, né? Para vocês verem, ele está testando já, né? O nosso arquivo de brute force aí, o nosso script está funcionando, né? Olha só o que ele está fazendo. Certo? Ele está testando a senha, né? Vamos esperar ele finalizar aí para me mostrar para vocês que ele está testando a senha por senha, certo? Então aqui, ó, vamos pegar aqui no início aqui, né? O que ele fez aqui, né? Ele testou com Thomas 1, 2, 3, certo? Aí ele printou pra gente lá, que é aquele print lá que eu coloquei pra vocês. Testou com Thomas, beleza, e ele pediu a senha, certo? Ele deu um 503, né, que é o login correto. Aí ele tentou de novo, né? Testou agora com Thomas, 1, 2, 3, 4, beleza? Aí ele falou senha requerida de novo. Vou tirar aquele print de lá pra vocês entenderem, tá? Porque tá meio confuso aquele print lá. Então, vim brute. Vamos tirar esse print daqui, ó, porque ele fica... Ele está confundindo aqui, certo? Beleza, ele está testando com Thomas e a senha 1, 2, 3, né? Ele falou que o login foi incorreto, ele testando agora com Thomas 1, 2, 3, 4, incorreto, agora ele está testando com teste, admin e ADM, beleza, testou com tudo, né? Nota que ele testou com a minha senha certa e não aconteceu nada. Só que olha aqui para vocês verem aqui, ó. Se vocês repararem aqui, ó, ele estava dando 530, 530, 530 e aqui, ó, ele me deu um 230, né? Olha só, ele falou user Thomas logado e ele me colocou aqui, ó, né? Com a senha aqui, ou seja, quando ele testou com o usuário e a senha aqui, ó, ele me deu um 230, né? Que é o código que ele me deu, o serviço FTP me devolve quando eu logo no serviço, né? Que é um código que a aplicação me devolve quando eu logo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui, ó, vim brute, certo? Então, beleza, agora a gente sabendo lá, beleza. Então, quando ele me devolve 230, eu sei que eu loguei, né? Que a senha está correta. Então, como que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer assim, ó. Vamos importar aqui, import RE, que é para a gente fazer busca dentro de um arquivo, tá? Essa funçãozinha é para a gente fazer busca, vocês já vão entender, certo? Então, o que a gente pode fazer? Vou tirar esse print daqui, que não me interessa mais, né? O que a gente pode fazer? Sabendo agora o código que ele devolve quando logado, né? A gente faz o que? A gente pode falar assim, ó, se, e chamar o SE, source, né? Que é para ele buscar, source, buscar dentro desse código que ele está trazendo, se tem um código, dentro desse texto que ele traz para a gente, que a aplicação devolve para a gente, se ele tem o código 230. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer if re source, e a gente passa aqui o código, ou seja, 230, né, in, certo? Ops. A gente não precisa do in, na verdade, aqui, né? A gente só coloca em result, na verdade, né? Ou seja, se tiver dentro de result esse código aqui,
né? O que a gente sabe que é a senha correta, né? Então a gente coloca aqui 2 pontos, né? Beleza, a gente vai fazer o quê? Print, né? Opa. A gente pode printar aqui e falar assim, ó. Find password, né? Ou seja, senha encontrada. E a gente pode fazer o que? A gente pode printar essa senha, né? Format. E aqui a gente printa a nossa senha, que é linha, certo? Ou seja, nós vamos pegar a senha aqui que ele testou e deu certo, beleza? E a gente não precisa, depois disso a gente não precisa testar mais. Então a gente dá um break, né? Porque ele encontrou a senha, não me interessa se ele continuar testando o arquivo, certo? Então, e se não, a gente vai printar o quê? A gente pode printar aqui, ó. Qualquer outra coisa aqui, sei lá. Not found, por exemplo. Certo? Poderia ser qualquer outra coisa aqui. E aqui embaixo eu vou printar aqui para ele separar, só para vocês entenderem, para ele separar aqui, para ficar legalzinho aqui. Tá? Então eu vou printar aqui colocar só uma lista aqui. Né? Uma lista, não uma linhazinha aqui, só para separar, vocês já vão entender. Beleza? Vamos rodar de novo, né? Então a gente pode rodar Python, né? Brute, que é o argumento 0, e o argumento 1 seria o nosso IP, né? Que é 192.168.120, né? E o nosso segundo argumento, que é o usuário, beleza? Eu poderia passar esse usuário também lá para o word list, pessoal, tá? E a gente dá Enter. Nota que ele está testando com 1, 2, 3, né? Ele falou not found, não encontrou a senha. Testando agora com 1, 2, 3, 4, né? Não achou, certo? Olha só, quando ele achou a senha aqui, ó, ele falou aqui, ó, testando, aí ele falou com o usuário que é Thomas e a senha, ó, que é teste@123, que é justamente a senha aqui do meu serviço, né? Então, só para vocês verem, né, ele deu um find password aqui, né? Ou seja, ele encontrou a senha. Beleza? Então, para vocês verem como que é simples você criar um arquivo de brute force, né, com Python, né? Nós já temos o nosso sisteminha aqui. E isso aqui, pessoal, funciona tanto internamente quanto externamente. Então, eu já fiz testes em sites reais com esse script de brute force dessa forma e funciona, tá? Realmente funciona. Eu consegui já encontrar senhas assim, tá? Porque na maioria das vezes o pessoal não configura esse serviço, às vezes acaba deixando com o usuário. Eu já encontrei com o usuário admin. A partir do momento que eu sabia que o usuário era admin, eu setei várias senhas, setei o script para fazer o brute force e bati uma word list, né? Você elabora a word list com base no alvo que você quer tá fazendo o ataque, né? Porque às vezes você pode falar, tá, mas eu posso ir lá no Google e pegar um word list pronto. Beleza, mas talvez essa word list não sirva para o caso que você vai estar fazendo, né? Por quê? Porque, por exemplo, imagina que você quer atacar uma empresa, uma determinada empresa, e o ramo daquela empresa, normalmente as senhas dessas empresas, as pessoas tendem a colocar as senhas, usuários, senhas, algo que tem a ver com a empresa. Então é ideal, quando você vai fazer um tipo de ataque desse, você elaborar sua própria word list, né? Justamente para você ter uma maior chance. Né? Ou você pode baixar também o word list lá no Google, né? Você pode pesquisar lá o word list relacionado a tal e você baixar, né? Um word list, sei lá, de 1 terabyte, por exemplo, aí. Beleza? É isso, né? A próxima videoaula, não sei ainda o que a gente vai fazer, não sei se a gente vai fazer brute force em SSH, né? Vamos ver aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês e